Comum no campo a utilização da terra para a agricultura no formato de parcerias agrícolas ou arrendamento. Além destas possibilidades permitirem o acesso à agricultura a quem não é o proprietário da terra, elas também permitem que o proprietário crie rentabilidade em formatos que ele próprio não faria sem a intervenção de um arrendatário ou parceiro. Para entender quais são as principais características destes contratos e quais são as diferenças entre os dois, eu estou aqui com o nosso convidado, Dr. Vinícius Barchetti, advogado especialista em agronegócio. Bom dia para você. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, pois é, eu já começo aqui com a primeira pergunta. Doutor Vinícius, você pode explicar para a gente o que seria essa parceria agrícola e o que seria, então, este arrendamento da terra? Claro, com prazer. O contrato de parceria agrícola e o contrato de arrendamento são contratos trazidos pela lei para o meio rural. Então, são parceria agrícola, obviamente, e o arrendamento de terra rural. E são contratos para definirem o uso da terra por quem não é proprietário dela. Então, essa fala, né, de criar rentabilidade utilizando esses dois contratos, quando às vezes o próprio proprietário não poderia fazê-lo, é real, porque são oportunidades do terceiro utilizar a terra. No arrendamento, mais parecido com aquela ideia de alugar a terra para um terceiro, né? Então, o arrendatário, dentro de toda uma regulamentação legal que existe, não é como o aluguel urbano convencional, então tem toda uma regulamentação voltado para a utilização da terra no meio rural. Existe, então, né, a utilização por este arrendatário mediante a remuneração daquele contrato. A lei fala justamente isso, remuneração do contrato, que pode ser um valor em dinheiro, como é no caso do aluguel, ou não, pode ser uma outra forma pactuado pelas partes. E a parceria agrícola é um formato parecido, também é um contrato próprio trazido pela lei, e é um formato parecido em que o parceiro agrícola, ele é parceiro do proprietário da terra, e ambos juntos formam essa parceria para que ambos corram o risco do negócio, diferente do que é lá no arrendamento, que só se paga pela terra, e que também, então, na parceria, façam a repartição dos resultados daquela produção. O que ocorre normalmente, e é definido até pela lei, de certa forma, em percentuais do resultado da produção. Então tem essa diferença, enquanto no arrendamento há o pagamento pela terra, na parceria há repartição de risco e repartição de resultado. Então vamos falar aí de exemplos, né, da utilização aí destas parcerias, destes contratos, como que seria? Exemplos muito comuns no mercado, vamos primeiro no arrendamento. É quando a produção, existe a terra, né, e é utilizada para certo tipo de produção. Exemplo, um café, uma fazenda que planta café. Se aquela fazenda tiver uma área remanescente fora da produção de café, uma coisa muito comum é arrendar, por exemplo, para gado. Isso é muito comum, isso acontece demais. E tem outras situações em que o contrato de arrendamento é uma alternativa. Por exemplo, e eu já vivi isso no escritório, o patriarca da família que cuidava da fazenda faleceu. Nem os filhos e nem a esposa se envolviam com a atividade rural. E aí a eles a melhor alternativa foi de fato arrendar a fazenda com inclusive a produção em vigor, né, a produção fluindo normalmente, e o arrendatário pagou obviamente um preço maior porque a fazenda estava em atividade, mas o arrendatário é que ficou com aquela produção. Poderiam ter feito no formato de parceria, fizeram no formato de arrendamento. E para a família foi a melhor hipótese porque ninguém tinha condição técnica, né, de lidar com aquela produção. A mesma coisa a parceria, por exemplo, esse mesmo exemplo foi feito por arrendamento porque preferiram, por ter um valor fixo garantido, mas poderiam ter optado pela parceria para que tivessem a repartição de um resultado. Repartição de risco é que eles não quiseram, porque a parceria também pode implicar em repartição de risco. Mas se fosse o caso, poderiam ter repartição de resultado. Outro exemplo comum de parceria existe a terra, o proprietário da terra detém a propriedade da fazenda, mas ele não tem capital para investir em determinada atividade ou em tudo que seja.
e aí vem uma parceria agrícola, né? Isso é muito comum com empresa agropecuária. A empresa vem, investe na terra, cuida da produção e reparte o resultado com aquele proprietário. Então é outro exemplo muitíssimo comum utilizado. Então, deixa eu entender, né? Existe aí um formato legal para este contrato ou as partes podem contratar no formato que entenderem melhor? Existe os dois. A rigor, a lei diz o seguinte: não precisa ter a formalidade expressa, escrita deste contrato. A lei possibilita isso. Pode ser um contrato de boca? Verbal. Verbal. Não se recomenda de jeito nenhum. Por quê? Eu acho que não é muito Não. aconselhável, né? O que acontece muito, que existem contratos verbais, é entre pessoas que se conhecem, combinam uma situação, investe para mim, e aí você, ao colher você fica com tanto, eu fico com tanto. As pessoas podem não saber e estarem celebrando um contrato de parceria. A lei reconhece como válida essa situação em que ninguém nem sabia que estava fazendo? Reconhece. Só que não se deve, né? A lei fala ou verbal ou escrito, deve ser escrito, e existem formalidades que são cumpridas mesmo no verbal, sem que as partes saibam o que está acontecendo. Existem elementos que a lei traz que são obrigatórios que estejam dentro do contrato de parceria. Por exemplo, o valor fixado na parceria, as datas de duração desse contrato. Uma coisa que as partes, quando fazem de boca, provavelmente não vão combinar, que é quem vai cuidar das questões de preservação daquela propriedade rural. Então existem elementos que vão, quando é assim, né, quando é feito de boca, vão ser, em eventual litígio, em eventual conflito, identificados dentro da parceria que foi formada. E aí isso tem 1000 possibilidades de problema, né? Se há um litígio, cada parte vai pensar no seu lado de interpretar a situação que formaram ali, o contrato que formaram. E se houver um juiz, por exemplo, né, o julgamento por um terceiro que seja daquela situação, ainda tem mais alguém para pensar sobre. Para identificar os elementos dentro daquele contrato verbal e aí procurar resolver o problema segundo esses elementos que vão ser subjetivos, certo? Porque daí eu vou pensar no meu lado, a outra parte vai pensar no lado dela, e aí a chance disso ter um bom resultado ou um resultado preciso é mínimo. Então, existe possibilidade, existe formalidade? Existe. Existe possibilidade de ser de boca? Também. Mas existem elementos que, mesmo de boca, vão ser identificados dentro deste contrato. É melhor deixar tudo bonitinho no papel, né? Sem dúvida nenhuma. É melhor o contrato, ainda mais porque se trata de uma ou parceria ou arrendamento, de uma monta muito relevante, né? De um patrimônio muito relevante, de um investimento muito relevante. E quais que seriam as dicas aos produtores rurais que tenham interesse em alguns desses contratos aí? Deixa a dica aí para os produtores que estão nos assistindo. Claro. Sem sombra de dúvida, a dica é, já que estamos falando, né, da possibilidade de não formalização, a dica é que se formalize, né, que se procure uma assessoria para que esse contrato seja formalizado. Por quê? E eu falo isso em todos os lugares que eu trabalho. O contrato, ele não é só a burocracia envolvida entre as partes. O contrato deve ser, acima de qualquer coisa, um manual de atuação. Então, dentro desse contrato, todas as possibilidades existentes daquele negócio, principalmente repartição, responsabilidade assumida por cada uma das partes, repartição de lucro da parceria, ou se for o arrendamento, possibilidades, aliás, valores de pagamento, possibilidade de problema climático, né, e como é que isso se resolve. Então, assim, o contrato precisa ser um manual de atuação entre as partes, muito mais do que um mero documento que reforçaria uma burocracia para registrar no cartório. Precisa ser um manual de atuação. O ideal é que se procure, então, né, uma assessoria, um profissional ou alguém que tenha feito e tenha dado certo, mas, enfim, para tentar adaptar ao negócio que está sendo formado ali, para que, então, qualquer dúvida, qualquer problema que aconteça, as partes possam recorrer a esse instrumento contratual e nele resolver o problema. Se precisar envolver judiciário, jurídico, enfim, quanto melhor o contrato, maior a chance da decisão judicial ser acertada dentro do que as partes combinaram, melhor a atuação dos profissionais envolvidos, o advogado, o contador, que seja, para eventual questão de discussão tributária, que seja.
A grande dica é essa, na verdade, né? É pensar em contratar alguém que ajude, né, a raciocinar as possibilidades que aquele contrato vai precisar prever para que o negócio seja fluente e bom para todo mundo que estiver envolvido. Tá certo, então, obrigado por ter aceitado aí mais uma vez o nosso convite. É sempre um prazer estar aqui, obrigado. Tá certo, então.